Vocês estão lendo o Salmo 122, que foi o culto ontem à noite. E a gente percebe o quanto a Bíblia é nova, né? O quanto há um renovo em cada culto. Deus faz coisas diferentes. E a Bíblia ela é um alimento maravilhoso. Está colado essa página aqui. Mas é isso aí, ó. Alegrei-me quando me disseram vamos, vamos. Quando você volta do serviço para casa, você está indo para a casa do Senhor. Sim. Quando você desloca da sua casa para vir à igreja, dentro deste espírito, você está voltando, você está indo à extensão da casa do Senhor. Lá no tempo da Bíblia, lá em Jerusalém, havia uma passagem da casa do rei para o templo. Era uma passagem do rei para o templo. Tem que haver uma passagem da sua casa para a igreja também. É um caminho pelo qual você vem. E que expectativa, como é que a gente vai para a igreja? Pensando em outras coisas, brigando, chateado, cansado, resmungando. Quer dizer, que caminho é que nos leva à casa do Senhor? Qual é o caminho? Qual a passagem é essa aí? A passagem que é uma passagem que ninguém sabe, ninguém vê. Simplesmente nós estamos indo, né? E aí, o verso 2, os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque Jerusalém está edificada como uma cidade compacta, uma cidade sólida. E isto é o que Deus espera que cada crente seja, sabe? Porque ela está em cima do Monte Sião, lá, e o templo está lá. Então, será que nós temos construções sólidas ou qualquer coisa vai nos demolindo? Qualquer coisa vai nos entristecendo, vai nos tirando? Isso é o que a gente precisa de ver. Se o diabo, você já viu o cachorro vira-lata, ele fica avançando em você. Uau, 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 uau. Aí você bate o pé e corre. Então a gente precisa também aprender. Tanto o diabo, ele às vezes se apresenta como um cachorro vira-lata, e tem muito crente vira-lata também, que qualquer coisinha ele está morrendo. Qualquer coisa, porque diabo comigo, eu piso, eu faço, daqui um pouco se o diabo soltar um traque, ele sai correndo, acabou aquela fé, acabou aquela confiança, acabou tudo. Então a gente precisa estar com isso aqui sólido, aconteça o que acontecer. Nós vimos o testemunho bem claro do irmão Firmino, acometido lá de câncer. Aí você viu o irmão Firmino, visitou ele alguma vez? Sim. Viu ele lá reclamando? Não. Morrendo ali em cima da cama, dizendo Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E é assim. Quer dizer, o diabo ele tem que engolir uma lobeira do tamanho do mundo, que ele não deu conta de fazer um cristão, um crente verdadeiro, largar a sua fé. Nós vimos o irmão Fernando Monte cansado lá na UTI do hospital, gravar um áudio para mim e disse: já orei, minha vida está na mão de Deus, seja feita a vontade de Deus. Quer dizer, a gente precisa aprender nesta hora a ser como Jerusalém, sólida, compacta, firme. Sabe? O primeiro problema com a mulher, o camarada correu. Não, eu não vou mais na igreja porque minha mulher está assim, meu marido está assim, a situação financeira está assim, eu orei, Deus não me deu. Isso é o diabo soltando uma bombinha para mostrar que a pessoa não tem fé, não tem confiança em nada. Né? Então, precisamos de estar compacto, firme, sólido, sabendo que onde nós estamos, onde é que estão os seus pés? Em que caminho? Que luz você caminha? Então, estas coisas são essenciais na vida de um cristão. E o salmista estava dizendo aqui, onde sobem, olha só, onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel. Quer dizer, aquilo ali não é uma coisa comum, irmão Francisco. Aquilo ali é um marco, é um testemunho, é um monumento que está ali como um testemunho. Então, a própria vinda nossa na casa do Senhor precisa marcar um testemunho para os nossos parentes, nossos vizinhos, que nós não somos igrejeiros. Nós estamos indo a um lugar que nós sabemos que é, como disse o irmão Olivando agora há pouco, eu estava chegando e vi o irmão Olivando dizendo que
Às vezes a gente vem aqui até abatido, vem até triste, mas isso. quando chega aqui existe uma paz, sim. a gente precisa ter esse testemunho. E às vezes também dentro da sua própria casa. Sabe, você tem problemas lá na rua, no trabalho, no trânsito, com pessoas, alguém te faz alguma coisa, mas quando você volta para casa, se houver na sua casa uma atmosfera, sabe, um lugar prazeroso, porque tem muita casa que as pessoas detestam. Eu conheci um homem milionário, rico, muito rico, em Campina Grande, que ele terminava o expediente às 6 da tarde e ia para um bar, um restaurante ali, pedia lá uns pedacinhos de carne e ficava bebendo. Enquanto ele não ficava bêbado, ele não voltava para casa. Qual é a felicidade dele de voltar para casa? Ele não tinha prazer de voltar para casa. Não tinha paz, né? Não tinha paz em casa. Talvez não tivesse uma esposa que tivesse com os braços abertos, tivesse um problema. Então ele não tinha paz de voltar, não tinha essa alegria. Quer dizer, mas quando você volta, você chega lá na sua casa, às vezes você vê com um problema, mas você tem na sua casa um ambiente... Uma recepção, né? É um ambiente agradável. Você até pode compartilhar aquele problema em casa com a mulher, alguma coisa, e daqui um pouquinho está todo mundo sorrindo e aquele foi embora, quando vazou pelo lixo. Porque às vezes o próprio ambiente da casa bateu naquilo. E você pode levar para sua casa também um desastre. Então, a gente precisa de entender, eu falo muito isso para as pessoas, que quando você vê um acidente na rua, não leva aquilo para casa. Foi interessante, até comentei com vocês ontem à noite, e teve um irmão de um outro estado aí, me mandou a fotografia do Lázaro, desse homem que foi morto aí, que tornou manchete nacional lá de Goiás, foi morto lá, ele todo perfurado de bala. Mandou a fotografia do homem lá no IML, uma coisa horrível. Mandou a fotografia, quando mandou a fotografia, e eu mostrei aqui para minha esposa, ela falou, joga isso no lixo. Não é mesmo. Na hora, joga isso no lixo, não deixa isso no seu celular não, tanto que eu não tenho essa imagem no meu celular. Quer dizer, você veja que, o que é, você está numa atmosfera, uma atmosfera contrária, bate naquilo. Teve um irmão que tinha um problema com a esposa, que ela ficava, de alguma maneira, manifestava um demônio. Ela caía e se manifestava aquelas coisas horríveis na vida dela, e ele tirou uma fotografia daquilo, a mulher naquele estado, e trouxe essa fotografia, mas um quadro horrível, ele trouxe aquela fotografia para mim, e eu me lembro, né, ele chegou assim, sorrindo com aquela fotografia. Sabe, aquilo é uma coisa que me cortou a alma. Mas é mesmo. Aí, irmão Olivando, pode acreditar no que eu estou dizendo. Eu coloquei a mão em cima daquela fotografia e orei. Quando eu tirei a mão da fotografia, mandei aquele rasgar, aquele jogar fora. Agora rasga isso e joga fora. Daqui um pouco, sabe o que aconteceu? A minha mão, senti uma dor tão grande nessa mão, tocando aquele espírito, meu professor. E aquela irmã, graças a Deus, foi liberta daquilo, sabe? Graças a Deus foi liberta, não teve mais aquelas coisas. Mas, quer dizer, o que nós vamos levar para os outros? Que notícia levamos? O que levamos para dentro da nossa casa? Que tipo de comentário? O que nós carregamos, às vezes, até dentro do celular mesmo? Que imagem é que nós estamos carregando? Já é demais as que estão aí na internet que a gente vai procurar, né, para ver. Mas é isso que eu estou dizendo. Então, quando você tem uma casa dentro de uma atmosfera que se tornou uma extensão da casa de Deus, porque você passa a maior parte do tempo aonde? É em casa, não é na igreja, não. É em casa. Igreja você vem 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, passa 2 horas aqui, vai embora 3 horas. O senhor falou aí o senhor falou que a casa, realmente, a casa, ela é uma extensão. Você vem para o culto. Como você passou o dia na sua casa? E qual a atmosfera que você leva da igreja para a sua casa? Porque tem gente que sai da igreja já, na força da expressão da palavra enfesado, cheio de fezes. Ao invés de ele estar levando bênção para casa, ele sai de lá emburrado, intrigado,
sabe? Não gostei do culto, não gostei do irmão, não gostei de sei o quê, alguém me fez alguma coisa, quer dizer, quantas pessoas saíram assim? Então, o que ele está levando para a casa dele? E muitos chegam ao qual eu não vou mais na igreja, e não vem mesmo. Não vem mesmo, porque já levou, vivia naquela atmosfera. Então, o templo, como já foi falado aqui ontem, o irmão Francisco falou, eu disse, respeite o templo. Tanto você precisa aprender a respeitar seu corpo. O senhor falou até do quintal, né, pastor Sandro? E respeite a sua casa. Respeite a casa de Deus. O salmista, o sábio Salomão, diz, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Quer dizer, dentro da tua casa e na casa do Senhor. Transforme a sua casa numa casa do Senhor, numa casa de oração. E não leve, uma coisa que pode até parecer estranho, mas que tipo de pessoas frequentam a sua casa? Lá na porta da casa do irmão Firmino, tem lá escrito na parede, ele mandou escrever na parede. Eu não estou dizendo que ninguém faça isso. Mas ele disse, por favor, não entre aqui de saia curta, de short, sem camisa. Quer dizer, não entra aqui na minha casa para falar da vida dos outros, não entra aqui para contar piada, não entra aqui com coisas sujas, porque você tem uma atmosfera, aquele lugar. Será que a casa que tem a exposição do sangue do cordeiro no umbral da porta, ela não tem um sinal? Ela tem um sinal diferencial. Você tem que preservar a atmosfera da sua casa. E a igreja da mesma maneira. Então, nesta mensagem, Pecado Imperdoável, o irmão Brando diz assim, até eu parei e fiquei analisando aquilo. Ele disse, os cânticos podem estragar um culto. Aí eu parei. Por que o irmão Brando está dizendo que os cânticos podem estragar um culto? Porque você vê, se houver uma atmosfera de desencontro entre o líder de cântico e os músicos, aquilo ao invés de abençoar o povo, vai trazer problema, criar uma atmosfera ruim para o povo, sem até mesmo as pessoas perceberem. Porque eu me lembro da experiência de um pai, olha, tudo assunto de família, de um pai que discutiu com a mulher na cama, lá no quarto. Os filhos estavam dormindo, os filhos nem viram. O pai e a mãe bater boca, discutir, ter os problemas deles. No outro dia, os meninos iam brincar, eles não se entendiam, estavam agarrando o cabelo do outro, tomando o brinquedo do outro, sabe? E criou dentro daquela casa, por quê? O pai e a mãe passou com aquilo, convidou aquele espírito para dentro da casa deles, e no outro dia aquele espírito fazia parte da família. O irmão Brana mandou a irmã Meda dizer que não estava em casa. Quando o telefone tocou, o José pegou o telefone, quer que eu diga que o senhor não está? Quer dizer, o próprio irmão Brana convidou aquele espírito para dentro. Tinha acrescentado um espírito ali que não era da família. Você está entendendo? Quer dizer, como é fácil você alterar, sabe, até o ambiente da igreja, sabe? Então, como é que nós estamos, quem é que frequenta a nossa casa, que tipo de conversas temos em casa, sabe? Que tipo de pessoas temos? E aí você tem maridos, tem irmãs que têm marido incrédulo, tem filhos incrédulos e tal, e tem muitos que alimentam este espírito, ao invés de estar orando para que aquilo saia do lar deles, da vida deles, e que Deus entre e mude, eles simplesmente fomentam aquilo. Se você faz parte das conversas, faz parte do convívio daquela situação, então, de alguma maneira, você está alimentando aquele espírito a permanecer aí, ainda que você diz, mas eu estou orando, mas como é que você se comporta diante dos problemas? Diante das coisas que surgem dentro de casa. Então, por exemplo, uma mãe que tem uma filha vestida, tem muito isso, irmão Francisco, uma filha que não veste correto, veste short, diz, eita, mas você tem umas pernas bonitas, eita, mas essa roupa ficou boa em você. Ela está pensando, ela pode orar o quanto ela quiser, aquela oração não vai valer nada. Isso mesmo. Porque ela é parte daquele espírito, é sem que ela perceba. Né? Não há beleza nenhuma de um pai ver um filho em adultério, ei, meu filho é um conquistador.
Meu filho é mulherengo, tá certo, tá aproveitando a vida. Ele é adúltero, ainda que ele esteja dentro da igreja. Porque ele alimenta, a Bíblia diz que não somente aqueles que fazem, mas aqueles que consentem. Sim. Então, o que espírito nós estamos alimentando dentro das nossas casas e dentro das nossas igrejas? Porque o irmão Branham diz que a igreja tem espírito. Uhum. Ele disse, há pessoas, nessa mensagem, Pecado Imperdoável, ele diz, as pessoas começam a apanhar espíritos, você sabe aonde? Dentro da igreja. Uma moça vê uma irmã que cortou o cabelo, daqui um pouquinho ela vai querer cortar o cabelo. Ah, mas a irmã estava vestida com um vestido assim, assim. Quando o pai ou a mãe vai corrigir, ela também tem o direito de vestir assim, porque a irmã estava vestida assim. Então, o que nós estamos fazendo? Que tipo de ambiente nós estamos construindo em casa e na casa do Senhor? Que tipo de espírito, né? Nós estamos levando para dentro da nossa casa e trazendo para cá. Para dentro da igreja. Quer dizer, um irmão não vem ao culto, ele é um incentivo para que outros não venham. Então, ontem, no culto, à noite, eu falei sobre os 300 de Gideão dentro do culto. Porque 22 mil que voltou seriam os piores empecilhos para aquela batalha. Não era simplesmente porque Deus queria provar que ele podia vencer com 300, não, porque 22 não prestava. Eram medrosos, covardes, eles iam atrapalhar os outros, sabe, ao invés de incentivar, vamos avançar, vamos vencer. Não, eles iam dizer assim... Mensagem negativa, né? Mensagem negativa. Então não serviriam. E o que ficou? Não, quem é que serve? Serve os 300, olha, 300 pessoas de oração. Como é a expressão? Qual foi o pregador que tinha não sei quantas pessoas embaixo no sótão da igreja orando enquanto ele pregava? Foi Spurgeon, não, foi o Miller, acho que Miller. George Miller. George Miller. Ele tinha, enquanto ele subia para pregar, ele tinha um grupo de homens orando por ele. Isso. Na hora do culto, eles ficava lá de joelhos clamando a Deus para que o pregador tivesse a inspiração lá em cima e pregasse e quebrasse aquilo. Então você percebe que tem gente que, ao invés de ver um pregador e orar ali, ajudar ele na oração, fica torcendo para ver se ele vai errar. Fica torcendo. Todos esses são demônios dentro da igreja. Sabe? E termina o culto, você viu que aquele irmão falou uma coisa que não está na mensagem? Você viu que aquele irmão, ele falou uma coisa aqui que não combina? Eles são demônios, espíritos que estão ali para aquilo, para procurar um erro. Eles nunca estão ali para apoiar. Entendeu? Então, nós vamos seguindo aqui.